E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade a mais uma aula sobre a segunda lei de Mendel, segregação independente, e vai ser apresentada pelos residentes Andresa Silva Nascimento, Daniel de Lima Ribeiro e Jaqueline Lima. Primeiro, vamos falar sobre a diferença entre a primeira lei e a segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela vai trabalhar apenas com uma característica. Exemplo, ele vai trabalhar apenas com os olhos azuis. Ou seja, vai ser trabalhado apenas com um alelo. Um alelo é o responsável por dar uma característica ao indivíduo. Quando nós falamos de primeira lei de Mendel, nós também vamos falar de monohibridismo. Só que a diferença da primeira para a segunda vai ser que ela vai trabalhar com mais de duas características. Por exemplo, se na primeira trabalhou só olhos azuis, na segunda nós vamos trabalhar os olhos azuis e o cabelo crespo. Vamos trabalhar duas características ao mesmo tempo. Ou seja, vamos ter dois pares de alelos. E quando nós estivermos falando de segunda lei de Mendel, vai ser normalmente vamos encontrar esses seguintes conceitos: duplo heterozigoto, dihibridismo ou polihibridismo. E o que a segunda lei de Mendel fala? Ela fala o seguinte: os fatores para duas características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Ou seja, esses alelos, tanto para a cor dos olhos quanto para o tipo do cabelo, eles vão ser independentes. Eles não vão depender um do outro. A Andresa vai explicar melhor para vocês como isso vai acontecer. Então, dando continuidade, a gente pensa como é que Mendel conseguiu cruzar duas características ao mesmo tempo, né? Como é que ele fez isso? Se antes na primeira ele só cruzava uma característica, agora na segunda ele vai cruzar duas, né? Vai cruzar as ervilhas novamente. Vai cruzar tanto na característica de cor, dela ser amarela ou verde, quanto na textura, dela ser lisa ou rugosa. E esse é o que vai ser o seu fenotipo. Então, qual é o genotípico dessas características? A ervilha amarela, vocês vão ver no tracinho do lado, ela vai ter um genotipo Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, né? Que são dominantes. A ervilha amarela é uma dominante. Tanto que tem esse Vzão do lado, entre parênteses, e um tracinho do lado. Então, não importa o que tenha nesse tracinho. Se for um Vzão, vai ser uma ervilha amarela. Se for um Rzinho, vai ser uma ervilha amarela de todo jeito. Em ervilha verde, seu genotípico vai ser Vzinho, Vzinho, porque ervilha verde é uma característica recessiva. A ervilha lisa é um caractere dominante também. Então, vai ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. E entre parênteses, vocês vão ver a mesma coisa. Vai ter um Rzão, né, porque ela é dominante. E no tracinho pode ter um Rzão, vai ser liso de todo jeito. Ou Rzinho, que também vai ser liso. E a ervilha rugosa, um caractere recessivo, só pode ser Rzinho, Rzinho. Então, ele pegou duas amostras de gerações puras, né, de genótipos puros, de uma ervilha amarela lisa, né, Vzão, Vzão é de amarelo, e a Rzão vem do característica lisa, com as ervilhas verdes, rugosas. Vocês vão ver que Vzinho, Vzinho, ele é da onde? Da ervilha verde, e Rzinho, Rzinho vem da ervilha rugosa. Então, ele cruzou esses dois genotípicos, né, que são chamadas as amostras puras. Ou seja, ele cruzou a primeira cruzamento, né? Vezão, 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 com a rizão, rizão, e são todas ervilhas amarelas. Ele cruzou ervilha amarela lisa com ervilha amarela lisa, deu o que no final? Ervilha amarela lisa. Ele cruzou ervilha verde rugosa com ervilha verde rugosa, cruzou deu o que no final? Ervilha verde rugosa. Então, ele fez para chegar à geração F1 a seguinte coisa. Ele cruzou a ervilha amarela lisa com a ervilha verde rugosa e se chegou aqui resultados. Em 100% da geração dos gametas, geraria uma ervilha amarela lisa.
Então, vamos lá. Como é que foi que ele cruzou? Ele, então, pegou esse primeiro Vzão aqui, de P igual, esse Vzão, aí ele fez Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. A mesma coisa ele fez com Vzinho, Rzinho. E gerou, então, o quadro de Punnett. Nesse quadro de Punnett, ele organizou as seguintes possíveis características de gametas que poderiam se gerar, né? Genotípicos, na verdade. Então, quais eram? Aqui amarelo, de Vzão e VR, e Vzinho, Rzinho. E aqui ele cruzou Vzão com Vzinho, Rzão com Rzinho. Aí deu esse resultado aqui, né? O primeiro coisa. Aí o segundo, Vzão com Vzinho, Rzão com Rzinho, e deu esse mesmo gameta aqui. Reparem que esses 16 quadrados aqui deu o mesmo genotípico, né, pro gameta, de ser o quê? Vzão, Vzinho, amarela, como vocês estão vendo aqui, e de ser Rzão, Rzinho, que no caso é lisa. Então, 100% da geração F1 foi amarela e lisa, né? Vocês estão vendo aqui. Então, para se chegar ao resultado da geração F2, o que foi que ele fez? Ele pegou uma amostra do gameta puro da amarela lisa, da ervilha amarela lisa, e fez uma autofecundação, né? Ele cruzou novamente com uma amarela lisa, já nessa segunda geração. Então, qual foi o resultado disso? Então, ele fez a seguinte coisa, pode passar. Se F1, Vzão, Vzinho é amarelo e Rzão, Rzinho é liso, ele cruzou os dois. Então, quais são os possíveis gametas? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. O mesmo para o gameta do lado, né? Que ia ser cruzado, no genotípico, na verdade, que ia ser cruzado. Então, qual foi o resultado disso? Aplicando, mais uma vez, o quadro de Punnett. Sim, outra coisa. Aqui do lado, aquela mesma explicação que eu dei no slide anterior, de ser amarela e lisa, que são dominantes, né? São genotipos dominantes, então não importa que tenha aqui nesses tracinhos se for um alelo dominante ou um alelo recessivo, porque já são dominantes, o V e o E. O mesmo vai ser aqui, ó, na amarela rugosa. Rugosa já tem aqui, né? Rzinho, que é recessivo. Mas o amarelo aqui pode ser um Vzão, pode ser um Vzinho, vai ser amarela. E o mesmo para verde lisa e verde rugosa. E verde rugosa é Vzinho, Rzinho, que se trata de um duplo homozigoto recessivo. Então, como é que foi que ele cruzou? Da mesma forma que no slide anterior. Ele pegou Vzão, Rzão e colocou aqui, no quadrado. Vzão, Rzinho e colocou aqui no quadrado. Sempre o dominante que vem o dominante vem à frente do recessivo. E então ele construiu, né, esse quadro de Punnett, fazendo os cruzamentos na diagonal, sempre com as primeiras letras. E qual foi o resultado disso? Ele viu que a possibilidade dos gametas eram 9 ervilhas amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Então, o resultado para a segunda geração foi 9 para 3 para 3 para 1. Então, esse foi onde Mendel chegou, né? Onde ele comprovou essa segunda lei, né? A segregação independente dos genes, que mesmo com passadas gerações, aquela característica de gerações anteriores, ela pode vir aparecendo, ela pode vir ressurgir. É isso. Então, como a Adriana falou, Mendelssohn fez experimentos com ervilhas. Porém, no começo do século XX, também foi feito experimento com outras espécies para ver se o mesmo acontecia com as outras. No caso aqui, nós pegamos o seguinte características, né? Nós pegamos a pelagem, porquinho de ainda, com pelagem preta, pelagem marrom, porquinho de ainda com pelagem curta e pelagem longa. Aqui os alelos. Os que estão em maiúsculo, que é o M e o L, são os dominantes. No caso, vai ser a pelagem preta e a pelagem curta, que vai ser os dominantes. E a pelagem marrom e a pelagem longa
vai ser os alelos recessivos. Aqui nós temos geração P, que é a geração parental inicial, né? E aqui temos dois porquinhos homozigóticos. Esse aqui é um homozigótico recessivo, esse aqui é um homozigótico dominante. Ao cruzar os dois, nós tivemos um porquinho, ou seja, F1, né? 100% de pelagem preta curta. Nenhuma característica do porquinho recessivo foi expressa. Porém, quando foi cruzada porquinhos de F1, né, que no caso anterior, esse com esse aqui, nós tivemos a seguinte proporção: 9 para 3 para 3 para 1. O mesmo que aconteceu com as ervilhas de milho. Ou seja, o que resulta no cruzamento de duplo heterozigóticos, que são os dois porquinhos aqui, vai ser a mesma porcentagem das ervilhas. Nós vamos ter 9 porquinhos de pela preta curta, de pelagem preta curta, 3 de preta longa, 3 marrom curta e 1 marrom longa. Então, pessoal, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre meiose. A meiose é um tipo de divisão celular em que há a formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, diferente lá da mitose, quando vocês viram, a meiose, no final de todo o seu processo, ela vai dar origem a 4 células, tá? Com metade do material genético da célula que lhe originou. No caso, se a célula-mãe tiver 46 cromossomos, as células, resultado da divisão, vão ter 23 cromossomos. A meiose é um processo observado na formação dos gametas, verificando-se o surgimento de células com metade do número de cromossomos, como eu já tinha dito. Essa redução do número de cromossomos é fundamental para a manutenção do número de cromossomos de uma espécie, pois os gametas, ao se fundirem na fecundação, unem-se ao material genético e voltam ao número originário de cromossomos. Bom, a gente vai dividir a meiose em meiose 1 e 2, tá? Na meiose 1, a gente vai chamar de etapa reducional, pois o número de cromossomos é reduzido pela metade. Dentro da meiose 1, a gente vai ter a fase de prófase, que é a condensação progressiva dos cromossomos, troca de material genético, formação do fuso, que é o feixe de microtúbulos, quebra do envoltório nuclear e início da migração dos cromossomos homólogos em direção à placa metafásica. Geralmente, dentro da prófase 1, a gente tem 5 subfases, né? A fase que a gente pode destacar dentro dessas subfases é a fase de Paquita, que é onde a gente vai ver o crossover, que é o momento onde vai haver essa troca de material. Resumidamente, né? A metáfase 1, que é onde os cromossomos homólogos estão dispostos na placa metafásica, e é também na metáfase 1 que verifica-se um cromossomo em cada par direcionado para um polo. A anáfase 1, onde os cromossomos homólogos separam-se e são puxados para polos opostos da célula, sendo guiados pelas fibras do fuso. É importante deixar claro que na anáfase 1, os centrômeros não se separam e as cromátides irmãs permanecem unidas. A separação é observada exclusivamente nos homólogos. E na última fase da meiose 1, a telófase 1, cada polo da célula apresenta um conjunto haploide completo de cromossomos, os quais estão duplicados. Os cromossomos começam a se descondensar e, em alguns casos, o envelope nuclear volta a se formar, o nucleolo reaparece, e a divisão do citoplasma, que é a citocinese, geralmente acontece de maneira simultânea com a telófase, sendo responsável por gerar 2 células filhas. Então, como a gente viu lá, descrito, aqui nas imagens está representando as fases, e aí na telófase 1, que é a última fase, juntamente dos processos que acontecem na telófase, acontece também a citocinese,
que é a divisão, dando origem às duas primeiras células desse processo de meiose, concluindo a meiose 1. Agora a gente vai para a meiose 2, que é a segunda divisão, etapa considerada equacional, porque ocorre apenas a separação das cromátides. Na prófase 2, a formação das fibras do fuso, a desorganização do envoltório nuclear, que pode ter se formado lá na última etapa da meiose 1, o desaparecimento do nucleolo, tá? E é na prófase 2 que os cromossomos, os quais ainda estão formados por duas cromátides irmãs, iniciam sua movimentação em direção à placa metafásica. Nessa etapa, os cromossomos voltam a se condensar. Na metáfase 2, os cromossomos estão alinhados na placa metafásica e os cinetócoros, que são complexos formados por proteínas localizados no centrômero, esses cinetócoros das cromátides irmãs estão ligados aos microtúbulos dos polos opostos. Na anáfase 2, centrômeros separam-se e as cromátides, agora separadas, migram para os polos opostos. As cromátides, a partir desse momento, ficam como cromossomos individuais. Da meiose 2 à telófase 2, há uma reorganização da célula. O envoltório nuclear e o nucleolo reaparecem, os cromossomos começam a se descondensar e, ao mesmo tempo em que a telófase ocorre, o citoplasma divide-se novamente. Nessa etapa, formam-se duas células filhas para cada célula que iniciou a meiose 2. Então, aqui mais uma vez a imagem representando o que a gente descreveu. E na última fase de telófase 2, a gente vê que aquelas duas células resultantes da meiose 1 vão dar origem novamente no caso, as duas células que foram resultado da meiose 1 vão dar origem a mais duas células, completando o processo final com 4 células. Tá? E é isso, bons estudos.